Outlander é uma série histórica fascinante. Mas você já reparou que algumas coisas nessa história simplesmente não batem? São as regras sobre viagens no tempo que são confusas. Ou, às vezes, os personagens tomam decisões duvidosas. E até mesmo a gente que ama essa série fica se perguntando: mas será mesmo que está certo isso? Então, meus amigos, preparem-se para a polêmica, porque hoje nós vamos falar justamente disso. Os pontos mais controversos da série Outlander que fazem a gente se perguntar: isso é erro ou é só liberdade criativa? Algo errado não está certo. Olá, amigos do canal Série Histórica. Você que é fã de séries históricas sabe que às vezes o menor descuido da produção é capaz de gerar grandes polêmicas e discussões. Pode ser uma linha do tempo confusa, um erro de figurino ou até mesmo uma mudança inesperada no comportamento de um personagem. Séries históricas têm enredos complexos e personagens cheios de nuances, e é por isso que toda grande série tem seus momentos controversos que deixam os espectadores se perguntando: foi erro ou uma escolha ousada dos roteiristas? No vídeo de hoje, vamos falar sobre os pontos mais críticos de Outlander. E acredite, há muito o que debater. Entre viagens no tempo sem explicação e decisões surpreendentes, prepare-se para uma análise completa. E fique até o final, porque vamos falar sobre um mistério envolvendo o crânio de Gaylis, que até hoje deixa os fãs intrigados. Como aquilo foi possível, gente? Então, bora embarcar nessa análise, porque hoje o assunto está polêmico. Um ponto que muitos fãs de Outlander notam são as inconsistências em relação aos costumes e leis da Escócia do século XVIII. A série retrata várias tradições culturais de forma romantizada, o que nem sempre condiz com a realidade. Por exemplo, o papel das mulheres. Embora Claire, vinda do século XX, tenha uma postura desafiadora e progressista, as mulheres do século XVIII na série parecem ter mais liberdade do que seria historicamente esperado. A forma como elas interagem com os homens e o poder de decisão que exercem não corresponde ao rigor patriarcal da época. Outro tema controverso é o sistema de clãs, que na série é mostrado como um ambiente idealizado de lealdade extrema. Na realidade, as rivalidades entre os clãs eram muito mais severas do que o retratado na série. O sistema de clãs, que existiu principalmente nas Highlands da Escócia entre os séculos XIII e XVIII, era marcado por alianças e conflitos contínuos. Embora a lealdade ao chefe do clã fosse uma característica central, as disputas por terras e poder entre os clãs rivais frequentemente resultavam em batalhas e traições. Um exemplo notável é o massacre de Glencoe, em 1692, quando membros do clã MacDonald foram traídos e assassinados pelo clã Campbell, em um episódio brutal de disputas políticas. Essa realidade muitas vezes não aparece com a mesma intensidade na série, onde a idealização dos laços entre os clãs suaviza esses aspectos de confronto. As decisões dos personagens em Outlander também geram muitos debates entre os fãs. Quando Jaime e Claire estão em Inverness, em 1746, eles se encontram diante de uma situação desesperadora. O levante jacobita está no auge e eles sabem que a Batalha de Culloden se aproxima. Eles estão completamente cientes de que o exército jacobita será derrotado e que isso trará consequências devastadoras para os clãs escoceses. Em uma situação dessas, o que se esperaria é que eles fugissem para proteger a si mesmos e a sua família, não é? Mas, ao contrário, eles decidem permanecer na Escócia, mesmo sabendo que a derrota é iminente. Essa escolha vai contra a lógica de sobrevivência, especialmente considerando que ambos tinham conhecimento prévio dos desastres que estavam por vir. Jaime, sendo o estrategista que é, poderia ter fugido para proteger sua família. Claire, conhecendo o resultado histórico, também poderia ter insistido para que eles escapassem e evitassem a destruição. Ainda assim, ambos escolhem permanecer, o que desafia a lógica de sobrevivência. É uma coisa que estou querendo te contar, Sassenach. Não tem sido fácil esconder isso de você.
Outro ponto polêmico é o casamento de Jaime com Laogaire. Sabemos que Laogaire foi uma das responsáveis por Claire quase ser condenada como bruxa. Mesmo com o passar dos anos, é difícil entender como Jaime, que sempre demonstrou lealdade e amor por Claire, aceitou se casar com Laogaire. Essa decisão parece contraditória, considerando o histórico entre as duas. Um dos momentos mais controversos e incoerentes de Outlander é quando Jaime e Claire matam Dougal. Dougal Mackenzie é tio de Jaime e um dos líderes do levante jacobita. Ao longo da série, ele é um personagem complexo, muitas vezes em conflito com Jaime. O episódio ocorre no final da segunda temporada, quando Dougal descobre que Jaime planeja assassinar Bonnie Prince Charlie para impedir a batalha de Culloden. Furioso, Dougal confronta o casal, e em meio à luta, Jaime o esfaqueia mortalmente, com Claire ajudando a empurrar a lâmina. Jaime sempre foi leal à sua família e, mesmo com todas as tensões entre ele e Dougal, essa lealdade parecia inabalável. Já Claire, que sempre se posicionou como uma defensora da vida e da justiça, também toma parte nessa ação extrema. Essa decisão de matar Dougal parece completamente fora de caráter para ambos, deixando os fãs questionando: foi uma escolha de roteiro para criar impacto dramático ou realmente fazia sentido dentro da construção desses personagens? Foi em Craig Nardun. Creio que vocês conhecem. A viagem de Buck para o futuro é outro ponto que deixa os fãs de Outlander intrigados. Buck Mackenzie é filho de Dougal e Gaylis, e sua viagem no tempo ocorre na 5ª temporada, no episódio em que ele aparece inesperadamente no século XX. Até então, todos os personagens viajavam apenas para o passado, seguindo uma lógica estabelecida pela própria série. De repente, Buck consegue quebrar essa regra e viajar para o futuro. Isso nos faz questionar como as viagens no tempo funcionam realmente em Outlander. A série havia criado uma espécie de manual implícito sobre como e para onde os personagens podem viajar. Portanto, a viagem de Buck contradiz a própria lógica da narrativa, levantando a dúvida: existe alguma explicação plausível para essa mudança nas regras do tempo, ou será que foi uma falha no roteiro? Além disso, físicos e teóricos afirmam que se a viagem no tempo fosse possível, ela provavelmente só ocorreria para o passado devido à necessidade de um buraco de minhoca estável. Então, se na própria série os personagens vinham seguindo essa regra de ir apenas para o passado, a introdução de Buck viajando para o futuro parece quebrar essa consistência. Agora, será que Buck encontrou um buraco de minhoca especial só dele? Ou os roteiristas deram um salto no tempo também? Vai saber o que vocês acham. E agora chegamos a uma das maiores questões de Outlander. Lembra do crânio que Claire encontra e que mais tarde se revela ser de Gaylis Duncan? Gaylis, uma viajante no tempo, estava viva no século XX, no mesmo período em que Claire encontra o crânio. E é justamente isso que deixa a situação tão confusa. Como o crânio de Gaylis pode estar ali, no presente, enquanto ela mesma ainda está viva no mesmo período? Esse é o verdadeiro paradoxo. Claire encontra o crânio de Gaylis, enquanto Gaylis ainda vive no mesmo tempo. Pela própria lógica da série, isso não deveria ser possível. Será que é uma falha no enredo ou uma escolha proposital dos roteiristas para criar mistério? Até hoje, essa questão continua sem uma explicação clara. Se você está gostando de descobrir esses detalhes sobre Outlander, aproveita agora para se inscrever no canal e não perder mais nenhum conteúdo como este. Por fim, vamos falar sobre as liberdades históricas que encontramos em Outlander. A série faz um bom trabalho em recriar eventos históricos, mas para alguns, a precisão foi sacrificada em prol do drama. Um desses pontos polêmicos é a Batalha de Culloden. Embora a série retrate o evento de forma emocionante, algumas pessoas apontam que a série suaviza muitos dos aspectos brutais. Na realidade, a batalha foi devastadora para os clãs escoceses, com consequências muito mais severas do que a série transmite.
Outro ponto é a forma como a série retrata a relação entre os colonos americanos e a Inglaterra no século XVIII. Por exemplo, o impacto de medidas como as leis do selo e do açúcar, que aumentaram os impostos sobre os colonos e fomentaram o descontentamento que levou à Revolução Americana, é pouco explorado. A série opta por focar em dramas pessoais e familiares, deixando de lado esses eventos históricos cruciais para a Revolução. Embora isso não seja uma incoerência, é uma escolha narrativa para favorecer a trama. E você, concorda com esses pontos? Acha que faltou algum? Acha que é exagero? Comenta aqui que eu quero saber. Mas o importante é que, independente dessas questões, Outlander continua sendo uma das séries mais queridas e fascinantes por misturar história, ficção e, claro, viagens no tempo. Não esquece de mandar esse vídeo para aquela pessoa que você conhece e que é fanzona de Outlander como a gente. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Onde vão?